Você já teve a sensação de estar cansado de tudo? Não só cansado fisicamente, mas cansado de pessoas, cansado de redes sociais, cansado de notícias, cansado da pressão, das expectativas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. E a pessoa que nós vamos entrevistar nessa tarde é de cunho muito especial, porque vocês vão entender e ver uma pessoa um pouquinho diferente hoje do que vocês conhecem. Hoje vocês não vão conhecer simplesmente o Alex Nascimento, hoje vocês vão conhecer o Alex DDR. É isso, Alex? Maravilha. Vamos fazer esse vínculo com as músicas, o tema. Vai ser bem interessante, acredito eu, que dá para gerarmos aqui um assunto de extrema relevância, de fato. Alex, fala um pouquinho pra gente de onde e como surgiu o Alex DDR, como surgiu essa música que alcançou tantas pessoas aí cansados de tudo. Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro, o DDR, que algumas pessoas acabam perguntando qual é o significado. Na verdade, é uma sigla que significa discípulos do reino. Como nós trabalhamos já há muito tempo com o ensino da palavra de Deus, com a ministração da palavra, principalmente com a forma didática da palavra de Deus, nós já temos há um tempo um grupo de pessoas que aprendem o evangelho por intermédio de nossas vidas. Então, discípulos do reino não nasce com a música. O discípulos do reino, ele nasce com estudo bíblico, expositivo e sistemático. Então, acabei utilizando, na verdade, a junção do útil ao agradável. Então, pegando todos os conceitos bíblicos, reflexões bíblicas, a gente acaba, hoje com a tecnologia, transformando todos esses pensamentos, todas essas reflexões em música. A segunda parte da sua pergunta, sobre a música Cansados de Tudo, eu vou começar dizendo que, na verdade, foi uma grande surpresa. Surpresa, eu digo, no quesito alcance. Não esperava que alcançaria tantas pessoas. Hoje, acredito que já bateu em torno aí de 500 mil visualizações essa canção. E, por intermédio disso, nós conseguimos imaginar um pouco o retrato da sociedade. O que de fato está acontecendo com as pessoas, como elas estão se sentindo nos dias atuais. Alex, tem muita gente cansada, isso é um fato e a gente pode ter visto aí pelo alcance da sua música. Mas diante da sua visão, do seu prodiagnóstico da situação, você acha que esse cansaço é físico, esse cansaço é espiritual? Da onde surge esse cansaço? Dentro da visão cristã, nós temos a visão da tricotomia, corpo, alma e espírito. Eu digo sem sombra de dúvidas alguma, com convicção, que este cansaço, esse diagnóstico, como você disse, ele é tanto físico, como emocional, como também espiritual. Quando nós falamos acerca de cansaço, nós estamos falando acerca de esforço, batalha, ação. E eu digo mais, nós chegamos a um extremo que até quem nada faz está se sentindo cansado. Porque o natural, o normal é cansar por fazer algo. Por estar envolvido em algo. Porém, a situação está tão complexa que até os que não estão envolvidos em absolutamente nada, se você parar para conversar com essa pessoa, ela vai dizer, eu me sinto cansada. É o cansaço do não fazer nada. Por incrível que pareça, meus amigos, até não fazer nada cansa. Então eu vejo que, partindo dessa pergunta, as três áreas elas se correspondem automaticamente, porque o ser humano ele não se divide. Então automaticamente, ou você está cansado fisicamente, ou você está cansado espiritualmente, ou você está cansado mentalmente. E não tem como separar uma coisa da outra. O problema não é cansar. O problema é o extremo desse cansaço ao ponto de não haver nenhum tipo de refrigério. É aí que mora a dificuldade. Alex, você acha que a gente teve uma maior proporção comparando com gerações anteriores? Se há uma proporção maior de pessoas, esse sentimento, esse diagnóstico de cansaço, em comparação com gerações anteriores? Sim. Certamente. E acredito eu que há um motivo para isso. Talvez essa aceleração que a humanidade vive tem gerado
um pouco mais essa sensação de cansaço. E eu posso dar alguns exemplos. Eu costumo dizer que nós vivemos na era do imediatismo. Tem uma mensagem no meu canal, uns 45 minutos de pregação, que eu prego sobre a síndrome do imediatismo. Por quê? A síndrome é um comportamento natural de uma sociedade ou de um grupo específico desenvolvido, que se desenvolve. E há um desenvolvimento nesse sentido imediato em meio à sociedade, porque tudo em nossa volta gira em torno do ontem, do já, do pra agora. Ninguém sabe esperar por mais nada. E aqui nós estamos falando sobre a questão da mentalidade. Se ninguém consegue esperar por mais nada, automaticamente as pessoas estão sempre correndo por algo e não param. Há uma luta, há uma correria muito grande e às vezes até sem sentido, sem direção específica e objetiva. Quando nós falamos acerca desse imediatismo visível e real nos dias atuais, você percebe que as pessoas correm em busca de coisas que às vezes nem sabem o que é e acabam nem chegando em lugar algum, mas cansam. A geração passada, ela não tinha acesso a tantas coisas que facilitavam o imediatismo. Posso pegar, por exemplo, a área da alimentação. Há pessoas que estão assistindo esse podcast que não cresceram com fogão elétrico. Não cresceram tendo micro-ondas. Eu sei que essa geração já está até passando, mas ainda existe, né? Não cresceram tendo micro-ondas, fogão elétrico. Alguns faziam comidas num forno a lenha. Não sei nem o que é isso. Não fiz parte desse momento. Micro-ondas. Né? Somos a geração fast food. Mas conhecemos a história, as pessoas diziam, era uma demora um pouco maior. Dizem que o alimento ficava melhor. Mas demorava muito mais. Então eles não tinham essa pressa, porque nem adiantava ter pressa, não ia conseguir. Então automaticamente a mente deles era treinada a esperar. Vamos falar sobre transporte. Acredito que muitos que estão nos ouvindo aqui chegaram a viver a época que tinham que andar quilômetros e quilômetros para ir à escola. A pé. Tinham que andar. Hoje, se você mandar uma criança ir a pé para a escola e for uns 4, 5 quarteirão da casa, ela já nem quer ir. Hoje tem perua escolar que busca na porta de casa. Aliás, hoje tem aplicativo, que você chama um veículo pelo aplicativo e se ele não chegar em 5 minutos, você já diz que o aplicativo está endemoniado. Porque você acha um absurdo esperar 5 minutos, um carro parar na porta da sua casa, te levar para o seu destino. Por que nós achamos um absurdo esperar 5 minutos? Porque a nossa mente, ela está doente. Nós estamos vivendo a síndrome do imediatismo, é tudo para ontem. Eu vou dar outro exemplo aqui, vamos falar sobre tecnologia, continuar sobre esse ambiente. Envie uma mensagem para alguém, se essa mensagem demorar 30 segundos para ser enviada, é capaz da pessoa desligar o Wi-Fi, ligar o Wi-Fi de novo, ou desligar os dados móveis, modo avião, ou modo avião, desativar, porque ela não pode esperar 30 segundos para uma mensagem ser enviada. É doentio isso daqui. A gente está brincando aqui, mas o assunto é sério, é doentio o que nós estamos vivendo. E aí você pensa, tem como a mentalidade de alguém ficar sã em meio a uma sociedade como essa que não sabe esperar por mais nada? Aí você perguntou sobre a diferença da geração passada para a geração de agora. Nós não fizemos parte da geração passada. Nós não sabemos o que é escrever uma carta. Mas nós já ouvimos pessoas contarem que enviava carta, demorava às vezes uma semana, e dependendo do lugar demorava até mais tempo para chegar, meses para chegar, se fosse bem, né, os interiores mesmo dos estados longínquos. Outro país. Ou outro país. Hoje a gente manda um e-mail, 3 segundos. Nós não sabemos esperar por mais nada porque tudo em nosso redor está pautado no imediatismo. E isso gera um problema muito grande para nós. Porque vai mexendo com a nossa mentalidade, vai cansando ao extremo, porque essa aceleração cansa. Automaticamente queremos tudo que aconteça de alguma forma, tem que acontecer, tem que ser já, tem que ser para ontem, e a mente não para. A geração passada parava. Tinha tempo para pensar, tinha tempo para criar, tinha tempo para refletir. A nossa geração só tem tempo para fazer, só tem tempo para executar. Nós não refletimos mais, não pensamos mais.
Nós estamos assassinando o pensamento por conta desse aceleramento doentio. Acredito que isso gera uma sobrecarga, né, Alex? Alex, mas de fato, hoje a gente está vivendo em um mundo onde parece que a gente tem mais responsabilidades. Talvez pelo aumento da sociedade, não sei. Hoje a gente tem muito mais vizinho que antigamente. A gente tem que se preocupar até com os vizinhos, o tipo de música que a gente vai ouvir, se tá no volume certo, o tanto que o horário que a gente vai trabalhar para ter ali uma contagem certa por causa do trânsito, porque tem muita gente no trânsito, muito carro. E a gente tem responsabilidades. As responsabilidades é um fator que nos cansa ou apenas esse aceleramento que nos gera sobrecarga? Aliás, vou reformular a pergunta. Como diferenciar as responsabilidades da sobrecarga, Alex, que esse imediatismo gera? Fazendo esse vínculo com o imediatismo e a sobrecarga, acaba tendo um total, digamos que, acasalamento de fato. Porque quando nós pensamos sobre o imediatismo e a sobrecarga e essa necessidade de resultado imediato, automaticamente coisas que talvez você deveria fazer para uma semana, para um mês ou para aquele semestre, você vai tentar adiantar tudo isso. Porque você tem que ter a entrega da responsabilidade da qual lhe foi confiada. A partir do momento que você tem que ter uma entrega da responsabilidade da qual lhe foi confiada dentro de um tempo, vou chamar de tempo recorde, você está fugindo do padrão. E tudo que foge do padrão não dá certo. Tudo na vida tem um padrão, tem uma base. Você pode fugir do padrão, você pode se destacar em algo, sim. Mas eu estou falando sobre coisas resolutas, estruturais. Aquilo que é resoluto e estrutural tem uma base, tem um padrão. Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus não falou para ele, vai lá e constrói um barco. Deus deu padrão para ele construir. O evangelho, por exemplo, o evangelho não é o que eu penso, o evangelho é o que é. Há um padrão, há uma base, há uma estrutura. Aquilo que é estrutural tem padrão. O que tem padrão tem base. Quando você foge desse padrão, foge dessa base, por exemplo, com um quesito aceleramento, imediatismo, automaticamente, realmente, o seu cansaço de sobrecarga dentro daquilo vai ser muito maior. Porque você está fugindo de um padrão normativo, fazendo algo que talvez o seu corpo nem está suportando. E talvez alguém está nos ouvindo aqui, neste episódio, do tema Cansados de Tudo, e nem sabe por que está sobrecarregado. Às vezes, nós estamos tentando carregar pesos maiores do que aquele que nós possamos suportar, ou podemos suportar, melhor dizendo. É como numa academia. Não sou especialista de academia porque só passo perto de academia se tiver lanchonete do lado, para ir na lanchonete e não na academia. Forte. Mas a gente vê alguns vídeos, né, por aí. E eu sei que existe os personal trainer, né? Aliás, deixa eu dar um recado aqui para os homens aqui que estão ouvindo aqui. Esse negócio de mulher com personal trainer não dá certo não, viu? Seja homem. Mas voltando aqui ao assunto. Então tem os personal trainer ali que estão ali para direcionar. Nada contra os personal trainer, viu? Vou entrevistar vocês aqui também. Fica tranquila. Voltando aqui sobre o assunto. O personal trainer está ali justamente para direcionar. Ele jamais vai colocar, por exemplo, nunca fiz academia. Ele jamais vai pegar 200 quilos para eu levantar. Por quê? Porque ele não vai colocar um peso sobre mim do qual eu não suporto. Aí a pergunta que fica é, por que esse pai que está nos ouvindo está carregando um peso maior do que ele suporta? Por que essa mãe que está nos ouvindo nessa entrevista está carregando um peso maior do que aquela que ela pode suportar? Por que esse filho está carregando um peso maior do que ele pode suportar? O conselho seria, carregue aquilo que você suporta e não aquilo que as pessoas importam. Porque o que as pessoas querem importar em você talvez não seja o que você realmente deva carregar. Alex, você começou falando que Alex DDR, ela tem um início ali nas pregações, nas meditações bíblicas. E pensando nesse contexto da sua música, Cansados de Tudo, essa geração que está cansada de tudo, a Bíblia tem uma resposta para isso, uma solução para esse tema, para esse diagnóstico, esse cenário que nós estamos? Paloma, eu não só diria que a Bíblia tem uma resposta. Eu diria que a Bíblia é a resposta. A Thalita esteve aqui e ela disse algo que é uma verdade. A Bíblia continua sendo o manual da vida humana. Eu não encontro resposta para a vida humana a não ser
através do manual do livro escrito do Criador da vida humana. Por exemplo, eu não trato meus dias, a minha filosofia de vida, pautado na filosofia, pautado na psicologia. A minha vida é pautada nas escrituras sagradas. Eu não conheço nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum filósofo, nenhum historiador mais capacitado do que os escritos bíblicos para lidar com a vida humana. E todas as vezes que eu encontro algo de bom em livros de psicologia, psicanálise, filosofia, eu vejo vertentes muito mais profundas dentro da Bíblia Sagrada que dão base muito melhores e maiores para aquilo que eles acham o máximo. Então sim, a Bíblia tem resposta para todos os anseios do ser humano. Qual a resposta, Alex? Qual a resposta para essa geração estar tão cansada? Aliás, não há resposta para essa geração estar cansada, mas qual é a saída? A Bíblia apresenta uma saída? Primeiro, permita-me dizer do que essa geração está cansada. A geração está cansada de duas pontas, que eu quero chamar de duas pontas aqui nessa entrevista. A ponta interna e a ponta externa. Essa geração, ela tanto está cansada de si mesma, algo intrapessoal, cansados de si, como do outro, algo externo. Essa geração cansou de si e essa geração cansou do relacionar-se. E há motivos para isso. Pergunte-me qual. Não, se não perguntar, eu não falo, dá trabalho para aprender. Obrigado. Há motivo para esse cansaço. E eu chamo de degradação do ser humano. O ser humano está cada dia mais degradado por conta do pecado. O pecado é o erro do alvo. Dentro da ramatiologia, a doutrina do pecado, na teologia sistemática, nós aprendemos que o pecado é simplesmente o erro do alvo. O alvo do ser humano é Deus. Quando nós desfocamos de Deus, desfocamos dos princípios, valores e virtudes dos quais Deus proclama, nós entramos em declínio. O declínio da humanidade gera esses dois fatores, o cansaço interno e o cansaço externo. Automaticamente, voltando aqui à sua pergunta, do porquê essa geração está tão cansada e qual seria a solução para tudo isso? Primeiro, o cansaço dessa geração é uma resposta às suas próprias ações. Vou repetir. O nosso cansaço é uma resposta às nossas próprias ações e convicções. Quando nós entendemos quem somos ou o meio do qual nós fazemos parte, tudo isso gera um valor muito grande dentro de nós. Tanto questão daquilo que agrega, como daquilo que destrona. Essa geração é uma geração destronada, quebrada, falida. E por quê? Porque há um abandono de Deus muito grande. E eu não estou falando abandono de Deus, pessoas que estão fora de um clero religioso. Eu estou falando da humanidade, em geral. Porque o fato de estar dentro de um templo não significa estar em Deus. Compreende? O fato de estarmos dentro de cultos não significa estar em Deus. Essa geração, penso eu, é uma das gerações mais dependentes de medicamentos para tudo. E aí, você não está falando sobre pessoas que têm Cristo ou não têm Cristo, você está falando sobre humanidade. Hoje você entra dentro do reino de Deus, pessoas que são dentro do reino de Deus. Tem gente que depende de remédio para tudo. Não tem paz na alma. Só dorme se tomar remédio. Só fica acordado durante o dia se tomar remédio. Almas quebradas, vidas quebradas. E aí eu tenho que me decidir. Ou eu acredito no poder do evangelho ou eu não acredito. Eu acredito que Cristo é tudo em mim ou não. Há um destronamento da humanidade. Há uma quebra na humanidade. O ser humano está em cacos. E aí a pergunta final que você fez, e o que fazer em meio a tudo isso, ou qual é a resposta para tudo isso? Para mim é um retorno à centralidade divina. Um retorno à espiritualidade. Um retorno àquilo que é real e verdadeiro. Um retorno ao silenciar o mundo, as muitas vozes que há neste mundo. E ouvir a única voz que realmente importa. Tem pessoas hoje cansadas, buscando ouvir de tudo e de todos.
menos a voz de Deus. Buscando aprender de tudo e de todos, menos de Deus. Quando o ser humano foge e sai de diante do seu Criador, ele não cresce, ele diminui, ele não avança, ele retrocede. Um retorno a Deus, um retorno a Cristo, um retorno à comunhão com o Espírito Santo traz paz, regozijo e alívio para a alma do ser humano. Tem um versículo bíblico, né, Alex, que diz assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Você sabe me explicar, Alex, o que ele quer dizer com esse peso? Que peso Jesus está falando? Que fardo é esse que ele está falando? Primeiro que esse versículo ele é muito extenso, apesar de parecer ser pequeno. Como eu disse aqui, DDR é discípulos do reino. E uma das coisas que eu valorizo muito é que não é o nosso pensamento que forma a Bíblia, mas é a Bíblia que deve moldar o nosso pensamento. E como nós fazemos isso? Analisando o texto. Esse texto, por exemplo, ele é muito citado e pouco estudado, mas há uma profundidade tão grande nele. Primeiro, o convite. Você iniciou dizendo que o versículo que está em Mateus vai dizer assim: vinde a mim. As palavras é de Cristo. Ele não está dizendo, vinde ao templo. Ele não está dizendo, vinde a um pastor. Vinde a um padre. Vinde a um pai de santo. O convite aqui não é eclesiológico. O convite aqui não é ministerial. É pessoal. Jesus está dizendo, vinde a mim. Não é o lugar, é a pessoa. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Não é sobre o lugar, é sobre a pessoa que está te convidando. O primeiro destaque desse texto é esse: o convite. E quem está nos ouvindo aqui, porque a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Automaticamente, por intermédio da fala, quem está nos ouvindo está recebendo essa fé, esse convite. Vinde a mim. Não é um lugar, é uma pessoa. Vinde a mim. Quem? Olha o convite. Olha o grupo que ele está convidando. Os cansados e os oprimidos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está distinguindo aqui dois tipos de pessoas. As que estão cansadas e as que se sentem oprimidas. Penso eu que a opressão é pior do que o cansaço. Porque a opressão é um peso. O cansaço é relativo. Jesus está convidando ambas as partes. Os cansados e os oprimidos. E aqui dentro do contexto original, nós temos aqui a opressão que havia em meio àquela sociedade. Ninguém era feliz ali. Assim como pouca gente é feliz no Brasil hoje. O Império Romano, na época de Cristo, impunha impostos pesadíssimos. Assim como o Taxade faz hoje em São Paulo. Era parecido. Impunha impostos pesadíssimos para aquela sociedade. Quando Jesus veio, ele veio no meio de uma sociedade caótica. Não só no meio político. O caos não era só político. O caos era também religioso. Tanto é que Jesus não foi condenado na cruz por ele ser bonzinho. Ou um cara da hora, como alguns pensam. Jesus era uma ameaça. Uma ameaça às inverdades constantes daquele império, o Império Romano. Uma grande ameaça à falsa religião que imperava naqueles dias. Acho lindo quando ele entra no templo derrubando as mesas dos cambistas. Se ele passasse hoje na Avenida Celso Garcia, derrubava tudo. Era capaz de ele mandar um terremoto naquele lugar. Templos e templos e templos e templos e muita gente e pouco evangelho. É muito carro forte e pouca Bíblia. Mas voltando aqui, Jesus então ele está dizendo, vinde os cansados e os oprimidos. Só que ele não diz assim, vinde os que estão se sentindo cansados e oprimidos, que eu vou fazer um tratamento. Que eu vou testar, que eu vou tentar, que eu vou dar um analgésico para a sua dor. Jesus não dá um analgésico para ninguém. Ele vai dizer, vinde os cansados e os oprimidos. E só fala assim quem tem poder para fazer.
Porque ele afirma, ele tem convicção no que ele está dizendo. E eu, não é o lugar, sou eu. Aleluia. Não é a placa ministerial, sou eu. Eu vos aliviarei. Então esse alívio que essa geração cansada busca em remédios, busca em shows, busca na bebida. Porque eu preciso dizer algo aqui mesmo que você não perguntou. Mas faz parte da resposta. A Bíblia não condena o beber. Vou deixar isso aqui bem claro. A Bíblia não condena o uso de bebida alcoólica. Tanto é que na primeira festa de casamento, Jesus transforma a água em vinho. E aquilo ali não é suco de uva, é vinho. Que Jesus não ia enganar as pessoas. Jesus não é mentiroso. Só que é preciso entender que todo excesso ele revela uma falta. Por que as pessoas se afundam no álcool? Ou no vício das drogas em gerais? No crack, na cocaína, na maconha. Ela quer preencher um vazio. Na prostituição. Ela quer preencher um vazio. O problema é que na busca do preenchimento por um vazio por vias como essa, ela troca o vazio pelo aprisionamento. Jesus não aprisiona, Jesus liberta. Foi ele que disse, conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,36 ele vai dizer, se pois o Filho, falando sobre si, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O propósito dele não é o aprisionamento. O propósito da vida cristã é a liberdade. Então quando nós pegamos esse convite, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, é uma certeza. Você perguntou, tem saída? O texto está respondendo. A saída não é um lugar. A saída é ele. Aleluia. Alex, me gerou uma dúvida. Como que o pregador de tantos anos que estuda a Bíblia, né? Posso ser testemunha aí, desde então, desde a sua juventude, aí vem se aplicando ao estudo da palavra, passou a criar músicas. Por que atingir pessoas por meio da música, Alex? Talvez seja a dúvida dos nossos assistentes. Dos ouvintes do Alex Isso. DDR. Inclusive, estamos chegando, acredito eu, que dentro de 30 dias aí chegaremos a 20 mil inscritos no nosso canal. Eu gostaria de agradecer vocês. Isso não aconteceria sem vocês em nossas vidas. Obrigado, viu? Mas a pergunta é interessante. Que história é essa de alguém que passou 15 anos ministrando, pregando, dando aula? Que história é essa de passar a fazer música? Bem, eu sempre trabalhei ouvindo palestras, mentorias, ministrações. Eu gosto de ouvir aquilo que é útil. Porque eu já falei até aqui em um dos episódios que tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós lemos é alimento. E eu nunca gostei de me alimentar com porcaria. Eu aprendi isso desde cedo. Mais uma vez aqui eu cito o pastor Dante Gabriel Ferrer. Pastor, doutrinador, ensinador da palavra de Deus. Minha base estruturística. A minha estrutura bíblica veio dali. Eis a importância de saber quem a gente escuta. A própria Bíblia diz no livro de Provérbios que se você andar com tolo, você também será um tolo. Ande com sábios e se tornará cada vez mais sábios. Se você andar com 3 tolos, digo eu, você será o 4. Consequência. Brincadeiras à parte, respondendo a sua pergunta, eu passei então a trabalhar ouvindo as músicas criadas, as músicas que nós temos hoje no Brasil. E digo aqui para os compositores, como são ruins. Não digo nem a questão instrumental. Se for funk, a questão instrumental também. Mas não digo nem a questão instrumental. Digo letras, composições, conteúdo. A base de uma letra tem que ser a lógica. E as letras dos compositores do Brasil não têm pé e nem cabeça. Quando muito, é sempre a mesma tecla. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou trair, eu vou matar, eu vou roubar, eu sou pai, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu gosto de uma frase de Jesus que ele vai dizer que a boca só fala do que o coração está cheio.
Então você pega pela música brasileira o nível tanto de intelectualidade do brasileiro como de moral. Letras imorais. E eu não sei como esses camaradas conseguem escutar tais tipos de letras perto de pai, perto de mãe, perto de esposa, perto de filho, filha, perto de crianças. Sinceramente. Às vezes a gente passa por algumas ruas, algumas letras, que você vai ver, tem crianças. A esposa do cara tá sentada do lado do cara, e o cara com a letra que chama a mulher de tudo quanto é nome, que não dá nem pra falar, senão o YouTube até bloqueia meu canal. Do nível das letras que os camaradas escutam. E aí eu comecei a ouvir, eu falei, não é possível. Porque eu percebi que pregação, palestras, cansa a mente, então tava me dando muito sono e eu preciso trabalhar. Falei, vou passar a trabalhar ouvindo música. E nessa de ouvir as músicas e achar muito ruins, falei, não, eu preciso gravar. Tenho algumas letras guardadas, já tenho algumas gravações feitas, vou criar uma playlist no canal, vou gravar as músicas e crio as playlists e vou ouvindo música com conteúdo que vai alimentar minha alma, minha mente, minha vida espiritual, minha vida física, minha vida financeira, vai me dar uma direção. E aí comecei a pesquisar. Só que o algoritmo no celular, quando você pesquisa, se você pesquisar liquidificador, se você entrar no Facebook, vai aparecer liquidificador. Se você entrar no Instagram, vai aparecer liquidificador. Se você entrar no TikTok, vai aparecer liquidificador. Porque o algoritmo se alimenta daquilo que você pesquisa. E aí comecei a pesquisar estúdio para gravar essas letras, essas músicas. E aí me apareceu uns aplicativos que grava música. Que faz todo o trabalho, você só joga a letra e ele produz. E eu nunca tinha visto. E aí eu fui para onde? Pro YouTube, pesquisar. Aplicativo que você lança a letra e ele faz a música para você e produz. Achei. Lembra que eu queria criar uma playlist de 10 músicas para me ficar ouvindo ali no dia a dia? Criei a primeira, criei a segunda, criei a terceira. Quando eu criei a quarta música, meu canal nunca passou de 700 inscritos. Batia 730, voltava para 700, descia para 690, daqui a pouco subia para 700 de novo. Ficava assim, nessa gangorra. E ali eu postando ministrações, pregações, estudos bíblicos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando, e não saía disso. Tá lá até hoje nas playlists lá. Outros estão em privado, outros estão público ainda. Mais de 40 mensagens, 40 lugares diferentes pregando. Sem contar as outras, né? 15 anos ministrando pra lá e pra cá. Mas, nisso que eu fui postando, quando chegou mais ou menos no terceiro dia, primeiro que eu não tinha percebido que o número de inscritos estava crescendo. Só que eu percebi os comentários. Porque começou a chegar a notificação. Quando se inscreve no canal, não chega a notificação. Então você tem que estar clicando, indo lá para ver se chegou alguém ou não. Mas comentário chega a notificação. Em determinado dia, não sei se no terceiro ou no quarto dia que eu fui abrir o YouTube, tava lá mais de 15 notificações. E ele não contabiliza todos os comentários, mas alguns sim. Tinha uns 15 mais ou menos. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Quando eu fui ver as músicas que eu estava postando. Eu achei que era algo que seria bom para mim ouvir, só que eu encontrei outras pessoas que se identificavam com aquilo que eu pensava. Foi uma surpresa. Meu canal não era monetizado, eu não tinha nem chegado a 1.000 inscritos. Questão de 2 semanas, meu canal já estava batendo entre torno de 5 a 6 mil inscritos. E foi quando eu falei pra você, eu falei, isso aqui tá estranho. Comecei a postar as músicas, falei assim, peraí, agora eu vou começar a postar com mais frequência. Vamos ver se vai engajar mesmo. Em menos de um mês, o YouTube manda um e-mail monetizando o canal. Uma das músicas chega a bater quase... Hoje ela tá com 600 mil visualizações, que é Aparente Não É Família. Vai bater 1 milhão até o final do ano. E chega a 100 mil visualizações, quase 100 mil visualizações. A outra vem puxando também, que é Cansados de Tudo. Foi quando eu comecei a olhar com um olhar diferente. Falei, peraí, tem alguém querendo ouvir aquilo que eu penso. E aí, praticamente hoje, você vai ter mais músicas do que pregações. Ideias e ideias inúmeras sobre todo tipo de tema, social, tema religioso, tema político. E ali nós estamos entendendo que a música realmente é mensagem. A música não é neutra. A música, ela transmite uma mensagem. A música, ela tem o poder de moldar uma sociedade. Hoje eu pego os comentários das músicas, tem música que tem mais de 300 comentários. Hoje você vai pegar os comentários de uma dessas músicas, você vai ver pessoas dizendo assim, a minha vida mudou depois que eu passei a ouvir essas canções. Tem um coronel que eu achei muito interessante, coronel da Polícia Militar, que ele pegou e comentou, eu coloquei a minha família inteira na sala para ouvir essas músicas. E esse povo é chato. Sabe que esse povo é complicadinho.
e você vê um camarada ali, colocar a cara dele ali, o canal dele, tem bastante inscritos lá, e falar, eu coloquei minha família na sala para ouvir, você percebe que o negócio é real. É real. Atinge vidas, atinge pessoas. E já fica o recado, daqui para frente eu não paro mais. Alex, teve um episódio aqui do Marciel que ele falou algo aqui nesse podcast que me marcou muito, que nós como cristãos precisamos dar uma resposta para a sociedade, da maneira como nós enxergamos o mundo. Você entende esse propósito seu com a música como uma resposta cristã para a cultura brasileira? A pergunta é boa. Como eu disse, o canal ainda é pequeno. Nós estamos a chegar ainda a 20 mil inscritos. Eu não posso dizer que esse canal já é uma resposta para uma cultura, porque a cultura ela é muito ampla. Principalmente quando se trata sobre área musical, ela é ampla. Não sei até onde isso pode chegar. Mas, tratando um pouco aqui sobre a questão bíblica, nós não temos ideia do que Deus pode fazer com 5 pães e 2 peixinhos. Você ministrou há um tempo atrás sobre a questão do barco de Pedro, que foi usado por Jesus. Onde aquilo daria, Pedro não sabia, ele só emprestou o barco. Porque o barco é de Pedro, mas a ação é de Cristo. Então, se eu poderei contribuir para essa sociedade, eu digo que já estou contribuindo. Agora, a extensão dessa contribuição, eu não tenho ideia. Eu não sei onde isso pode chegar de fato. O que nós fazemos é trabalhar, é executar, mas o resultado não depende de nós. É como a pregação do Evangelho. Você não obriga ninguém a crer no Evangelho. A palavra de Deus ela é uma semente. Você planta a semente. Quem faz crescer ou não é Deus. E depende do coração, da terra que recebe essa semente. Mas, é como eu disse, é sim um veículo. Como o Maciel disse, realmente nós precisamos entrar, nos posicionar, saber quem somos. Talvez um dos maiores problemas da humanidade, das pessoas, é não enxergar quem são. Você gosta até, às vezes, de brincar. Fala, nossa, como você é convencido. Eu sempre brinco, eu não sou convencido. Eu sou convicto. Eu sei quem sou. Eu sei o que faço e o porquê faço. Eu não tenho dúvida de quem eu sou. Eu não tenho dúvida do que eu faço ou o porquê eu faço. Ou quem está comigo diante daquilo que eu estou fazendo. Para alguns pode parecer soberba. Para outros, arrogância. Para mim é minha vida. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei o porquê que eu nasci e para que eu nasci. E eu nasci para atingir vidas através do Evangelho. Agora, os meios, eu jamais imaginaria que através de música eu conseguiria fazer isso também. Vivi a minha vida praticamente inteira ministrando, pregando. E não sabia que a tecnologia poderia me favorecer em alcançar vidas como tenho visto testemunhos. Como eu falei, é só ler os comentários. Aliás, eu postei até um hoje, que veio pelo Facebook. Vem pelo Facebook, vem pelo Instagram, vem pelo YouTube. De pessoas. Hoje o testemunho foi de uma jovem que a família dela escuta as músicas e estão sendo direcionados por intermédio dela. É loucura. Não dá para entender, porque são pessoas de diversos estados, coisas que talvez eu ministrando numa igreja aqui em São Paulo jamais atingiria. Mas um vídeo na internet está chegando em Goiânia, está chegando em Brasília. Esses dias um rapaz mandou um vídeo de Brasília. A caixa de som gigante no meio da praça, ele dando alimentos ali para os moradores de rua e tocando ali a música ali pro pessoal ouvir. Loucura. Mas é isso. Onde vai chegar e se vamos atingir ou não dentro desse nível cultural, trazendo uma mudança, uma transformação, não sabemos. Mas que o vento leve, onde quer que seja necessário, a ver esse refrescor da glória divina. Glória a Deus. Alex, o estilo de música que você faz é rap, né? Rap. Você acha que tem alguma resistência pro pessoal mais religioso, mais conservador desse tipo de música ali? A pergunta é boa. Acerca desse... Se ainda existe um certo preconceito com o rap nas igrejas, eu diria que sim e ao mesmo tempo não. Não sou a melhor pessoa para falar acerca disso, porque de fato eu não vivo o rap, não vivi os tempos áureos de fato do rap, mas eu tenho a minha opinião. O rap ele de fato começou com uma margem, digamos assim, mais vinculada às regiões realmente mais periféricas. E tratando ali dos seus problemas dentro da linguagem
não somente da linguagem, mas da percepção que eles tinham da realidade. Isso aqui é muito importante frisar. A percepção que eles tinham da realidade. A realidade, ou a forma que eles enxergavam e como eles conseguiam transmitir, era de acordo com a capacidade intelectual que eles possuíam. Então você não vai encontrar nos rap, tô falando assim, os rap mais antigos, anos 90, etc e tal. Você não vai encontrar tanto direcionamento intelectual, tanta razão de fato filosófica para aquilo que eles estão fazendo. O que se há muito é revolta. Eles estão pondo para fora da forma deles, da maneira deles. Então você vai encontrar, principalmente em raps antigos, muitos palavrões, linguagem que hoje é tida como linguagens às vezes até criminal, mas que partindo para pensar por esse lado, se entende porque era a realidade do que eles viviam e da forma que eles viviam e dentro das informações que eles possuíam. Hoje, acredito eu que se esses mesmos autores fossem fazer o que fizeram lá atrás, hoje eles têm acesso à informática, acesso à internet. A informação hoje seria muito mais profunda, mas eles fizeram o que tinham que fazer com o que eles tinham. Não os consideram grandes sábios, como pensava na minha adolescência, que eles eram incríveis. Eu acho que todo morador de comunidade, todo jovem de comunidade, acho que as meninas nem tanto, mas vou chamar de moleque aqui, todo moleque de comunidade já teve um Racionais MCs como herói, um Detentos do Rap, um Facção Central, porque era o que tínhamos ali como uma certa referência. Hoje, com a tecnologia, o avanço, o conhecimento, livros mais fáceis para serem lidos e estudados, nós conseguimos separar a água do vinho, joio do trigo, conseguimos entender um pouco melhor a complexidade da vida humana, a complexidade da sociedade e entendemos que não é só revolta. Até porque revolta não leva a lugar nenhum. Mudança de postura, de posicionamento, estruturação e conhecimento é o que muda uma sociedade. Por isso que eu digo, não julgo-os pela época, porque era o que eles tinham, era o que eles podiam e foi a forma que eles enxergaram de se sentir alguém. Em meio ao nada. Era um grito de desespero que eles conseguiam fazer por intermédio da música. E teve o seu devido valor, a sua devida importância que tem que ser respeitada. Não digo aplaudida, mas analisada e respeitada. Agora, quando o rap chega na igreja, ali você vai pegar, por exemplo, os nomes mais fortes antigamente que começaram, DJ Alpiste, Pregador Lu, né, com Apocalipse 16. Havia um racha muito grande. O Mano Reco veio depois, né? Bem depois. O Mano Reco era o Detentos do Rap. Ele veio se converter bem depois. Mas você pega ali Pregador Lu, DJ Alpiste, que foi o início realmente dos nomes que mais despontaram no cenário do rap gospel. Havia, sim, uma barreira muito grande. E aí entra essa questão. O rap nasceu dentro de situações de protesto. Nasceram em forma de protesto. Então, quando chega na igreja, chega já com essa má fama. Só que aí que entra a questão. Agora, contemporaneizando e trazendo aqui para a nossa reflexão. O problema não é o ritmo, é o conteúdo. Porque na igreja você vai pegar o forró. O pessoal gosta de chamar de corinho de fogo. Eu não gosto de forró. Mas está ali. Você vai pegar, por exemplo, o estilo de coral americano. Tem o soul, sim. Tem algumas músicas no estilo de jazz. Você pega ali alguns hinos da harpa, ali do inário ali, o pessoal toca às vezes até em estilo de jazz. O problema não é o ritmo musical, é o conteúdo e como ele é apresentado. Então o rap ele pode ser uma mensagem. E hoje você perguntou se ainda há. Ainda há, porque ainda há os tradicionais bem antigos, mas hoje a igreja ela é bem plural. É uma nova geração, é um novo público, é um novo povo, então não há tanta barreira. Eu sinto que ainda existe uma certa barreira, mas não como antes. Então, sim, o rap hoje ele já é muito mais aceito dentro do cenário cristão evangélico. E eu acredito que sim, é uma grande ferramenta. Como eu disse, não existe, por exemplo, você pode pegar o rock, por exemplo. O rock também, ele teve essa não aceitação, digamos assim, no cenário religioso. Hoje, você teve, por exemplo, um tal do Oficina G3, que digamos que foi também os que despontaram ali no cenário do rock dentro do meio evangélico. Depois deles, eu não conheço muito, mas eles foram um dos nomes. E a aceitação hoje em algumas músicas no estilo já do rock é muito maior, algumas que até fizeram grande sucesso.
Entende? Então há sim um envolvimento maior, a igreja passou a entender melhor a questão dos ritmos musicais, porque assim, tudo dá para ser usado para a glória de Deus. Não é sobre o ritmo, é sobre como você faz aquilo ou por que você faz aquilo. Qual é o propósito daquilo? É para a glória de Deus? Está levando pessoas a adorarem, que o motivo do louvor é elogio. O motivo do louvor é levar pessoas a elogiarem, enaltecerem, exaltarem a Deus. Então não é sobre o ritmo, é sobre o propósito. Alex, vamos encaminhando já pro nosso final aqui desse episódio. Ah, já? Já. Quer dizer que comigo é assim. É rápido. Quer dizer que comigo é... Tramontina, corte rápido. Vamos fazer um rap de protesto aí, só de raiva. Alex, quais são os próximos passos do Alex DDR? Já quer mudar a nomenclatura. Já tô aqui, Já tá repreendido. Já quer mudar a Todo nomenclatura. mundo... Não, ninguém pode errar. Logo quem vai errar, eu. Mas tudo bem. Quais são os próximos passos? Eu estou igual a Abraão. Deus chega para Abraão, quando ainda era Abrão, na verdade, né? O nome Abrão significa pai exaltado. Deus muda o nome dele futuramente ali para Abraão, que é pai de muitas nações. Mas quando Deus vai fazer a promessa para Abrão, eu acho muito interessante, que ele vai dizer assim, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que loucura é essa? Uma coisa é eu chegar em você e dizer assim, vai para o endereço tal, esse que eu te mostro. Deus não tinha mostrado nada para ele ainda. Deus só pediu para ele se movimentar. Às vezes nós estamos tão presos ao próximo passo que estamos parados esperando ter tudo preparado para dar o próximo passo. Abrão não. Abrão ele tinha uma promessa, uma chamada. Eu me vejo dentro desse capítulo 12 de Gênesis. Eu tenho uma chamada, eu tenho uma missão, eu tenho uma promessa. Agora, quais serão os próximos passos que Deus me levará? Eu não sei, mas eu estou sendo conduzido por Ele. Eu não estou parado. E é no caminho, é no percurso, é indo, é fazendo que você vai se descobrindo. Eu gosto daquela passagem de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus leva o profeta Ezequiel em visão a um vale de ossos secos, que ele vai dizer assim, e o Senhor me levou e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Só que quando Deus faz Ezequiel andar, o texto vai dizer que Ezequiel passa a falar da seguinte maneira. Primeiro ele chega e vê que o vale estava cheio de ossos, mas é quando ele anda que ele vai dizer que, na verdade, os ossos, além de estar cheio de ossos, eram ossos sequíssimos. Então a visão dele amplia, a visão dele aumenta conforme ele caminha. A vida é assim. Você não tem um protótipo da sua vida do início ao fim. Você pode projetar, mas saber como será você não sabe. E como é que você vai descobrindo isso? Caminhando. É no caminho da sua missão. É no caminho do seu propósito. É no caminho da sua chamada, da verdade que Deus colocou dentro de você, que você vai se descobrindo em meio a tudo isso. Alex, vamos fazer um desafio que você costuma fazer com os nossos convidados. Não, eu gosto de fazer com eles. Não, a gente vai fazer eu gosto de fazer com eles. Com eles é mais fácil. Não, claro que não. Eita. Vai ficar sem já pizza. Aqui assim, não inventa moda aí não, que eu deixo sem pizza. As perguntas ping-pong de resposta não acredito rápida. Que eu inventei isso. Você inventou, não agora segure a bomba. Tudo que se planta, se colhe, né? Colhe, com certeza. Maravilha, vamos lá. Alex, um livro. Um livro, a Bíblia. Uma música. Uma música. Tem que responder rápido, né? Tem. Nossa, agora eu tô sentindo a pressão que eles sentem. Uma música. Diz, da Gabriela Rocha. Um sonho. Atingir vidas. Um propósito. Viver para a glória de Deus. Um orgulho da sua vida. Ser pai. Aí eu não consigo, né? Aí você me quebra. É que me veio ele na mente já na hora. Um acerto. Seguir a Cristo. Uma mudança de rota. Que eu pretendo fazer? Que você já fez na sua vida.
pastoreio. Agora eu fiquei sem perguntas. Por quê? Fiquei emocionada. Ai, gente. Mas é isso, Alex. O que a gente deseja pro Alex DDR, pessoal? Nossa, que bom que acabou rápido Deixa o aí no ping-pong. Que comentário. maravilha. Eu tava com medo Nossa. aqui. Eu já vi assim, com várias perguntas. Eu falei, não, deixa quieto, tô brincando, pessoal. Coloque aí no comentário o que você deseja pro Alex DDR. Quais são os próximos passos que você deseja para essa carreira dele que tá aí se iniciando. Que eu desejo que alcance vários patamares aí. E peço também, Alex, que você deixe um recado pro pessoal que tá em casa, pro pessoal que te segue, pro pessoal que te ouve, ou para as pessoas que ainda não te seguem, que ainda não te ouvem, mas que está aí passando por esse momento aqui que nós falamos aqui de estar cansado, de estar exausto da vida. Que hoje a sua mensagem possa ser uma luz para essas vidas. Fique à vontade. Eu vou fazer igual nossos convidados, vou olhar pra câmera. Vontade. Vamos lá. Primeiro, aos que não me seguem. Estão perdendo tempo. Eu falo, gente, eu falo. Estão perdendo tempo. Aos que me seguem, voltando aqui à pauta desse tema de hoje, cansados de tudo, você precisa crer que é possível recomeçar. Sabe essa carga que você está enfrentando, que você está levando há muito tempo? Vai para o trabalho, volta do trabalho, enfrenta crises no trabalho, enfrenta crises dentro de casa, enfrenta crises com amizades, enfrenta crises familiares. Todo esse peso que está te fazendo cansar. Não consegue dormir, acorda já cansado, como diz a música, nem dorme direito. O peito apertado, coração angustiado, a mente inquieta. Primeira coisa que eu preciso te dizer aqui. Aprenda a fazer o que você faz pelos outros. O tanto de chance que você dá para os outros, aprenda a dar chance para você também. O tanto que você perdoa os outros, aprenda a perdoar você. O tanto que você ama aos outros, aprenda a amar você. Eu não estou falando sobre egoísmo, egocentrismo, como você preferir. Eu estou falando sobre valorizar a vida que Deus te deu. Você é o administrador. Você cuida dela. Eu não posso fazer por você o que você tem que fazer. Você não pode fazer por mim o que eu tenho que fazer. Sabe a nossa casa? O que acontece em nossa casa se nós passarmos uma semana inteira sem varrer? Uma semana inteira sem lavar a louça? Uma semana inteira sem dobrar as roupas? Vira um caos. Para a nossa geração que está cansada de tudo, eu convido vocês a fazer uma limpeza. E não é uma limpeza externa. É uma limpeza interna. Você tem capacidade de voltar a se amar. Voltar a sair na rua de cabeça erguida, feliz. Qual foi a última vez que você sentou numa mesa com a sua família para dar risos e gargalhadas em volta de uma mesa? A vida não é só trabalho. A vida não é só faculdade. A vida não é só livros. A vida é viver. A vida é viver. Então, meu conselho que eu deixo para você é volte a viver. Vai lá, toma um banho, coloca a melhor roupa, nem que seja para ficar em casa. Compra o seu suco, você que é do suco, você que é do refrigerante, compra o seu refrigerante. Você que é do vinho, compre um bom vinho importado. Viva. Viva mais por si do que para o que os outros vão pensar de você. Saia dessa grade, dessa prisão, desse cansaço físico, emocional e espiritual. Deus tem muito mais. O que Deus tem para você é vida e vida em abundância. Deus não te criou para ser apenas um protótipo dentro de uma jaula. Deus te criou para você ser livre. Que essa mensagem chegue ao seu coração. Que você entenda que esse cansaço que você está vivendo há tanto tempo, perdendo o prazer de viver, a alegria de viver. Eu quero ministrar aqui sobre a sua vida que você não simplesmente terá prazer de viver novamente, mas você vai gerar prazer de viver nas pessoas ao seu redor. Jesus, certa feita, disse assim para os seus discípulos. Tem uns 30 segundos aí, minha entrevistadora? Jesus, certa feita, disse assim aos seus discípulos: não se acende uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa. Não faz sentido. A luz que Deus acendeu na sua vida não pode ser escondida.
ainda tem muito para você cantar. Ainda tem muito para você fazer. Eu gosto de sempre dizer nas ministrações que no reino de Deus não existe aposentadoria. Lembra do tiozão Moisés? 80 anos de idade, Deus chamou ele para libertar o povo no Egito. Talvez você se sinta já aposentado da vida. Já não crê em mais nada, acredita em mais nada, não quer mais nada, cansado de tudo. Só que Deus, ele é renovo para sua vida a partir de hoje. Você vai voltar a ver as estrelas como antes, vai voltar a produzir como antes, vai voltar a fazer seus poemas como antes, a escrever como antes. Tem sempre alguém precisando daquilo, não do que eu tenho, porque o que eu tenho eu vou atingir quem Deus quer que eu atinja. Mas tem vidas que eu nunca irei atingir. Eu falo isso aos nossos discípulos. Tem gente que é Alex Nascimento que vai alcançar. Tem gente que é o Léo, nosso produtor, que vai alcançar. Tem gente que é a Paloma, e eu nunca vou conseguir alcançar as pessoas que a Paloma vão alcançar. Ou seja, tem valor a sua vida. Valorize aquilo que você tem. Porque o que você tem, que você está achando que é pouco, já está tocando, mudando e transformando muitas vidas. E é só o começo. Vamos dar um tchauzinho ali pra Opa. câmera. Até a próxima. Se inscreve no canal, hein?